coração, revela-nos a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém, amados? Podemos assentar com alegria, em nome do Senhor Jesus. Hoje você vai ofertar no final, viu, irmão? Amém? Hoje nós vamos meditar aqui, irmãos. Você está tendo cuidado com a sua vida? Você está cuidando da sua vida? Você se preocupa com ela? Abra aí a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos ler só o capítulo, viu, irmão? Só um. Depois nós lemos o outro. Achou aí? Diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, para que vivais. Amém, irmãos? Então ele está falando que a gente deve cumprir alguns mandamentos, não é isso? Todos os mandamentos. Para que você tenha vida, você tenha sucesso, seja uma pessoa bem-sucedida. Então Deus, Ele quer que nós representemos Ele bem aqui na terra. Por isso que Ele pede para a gente honrá-los, cumprindo os mandamentos, né? Ele disse: para que viva, e vos multipliqueis, e entreis a possuir a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para humilhar-te, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Para que sabe os mandamentos? Para que ele dá a dificuldade, a luta? E para que serve os mandamentos, irmãos? Para provar o que está no nosso coração. O que tem na nossa mente? O que você pensa? Então ele fala para a gente cumprir os mandamentos. E ele levou o povo pelo um ambiente de dificuldade para saber o que estava no coração. Então, quando é que Deus sabe como nós estamos? Quando vem a luta, a dificuldade, quando falta pão, quando falta água, né? Você já imaginou? Quando falta pão e quando falta água, as pessoas ficam meio querendo resolver os problemas, é ou não é? Então ele disse: eu deixei vocês com sede e com fome, para ver o que estava no seu coração, se você acreditava no que eu falei. Quando Deus prova a gente, é dando luta, dificuldade. Amém, irmãos? Disse: recordar-te-ás. Ele disse: você tem que lembrar o que aconteceu para você poder seguir para frente, né? Ele diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que se procede da boca do Senhor, viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres,
Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vides e de figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem cessar, sem escassez, né? E nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiver de farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gado e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo o que tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquela grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e, afinal, te fazer bem. Amém, irmão? É interessante isso aí, viu, irmão? Toda luta e batalha é para quê? Para o crescimento daquele que serve a Deus, irmão. Toda luta e toda batalha é para melhorar a sua vida, irmão. Parou para pensar sobre isso? Então Deus não faz nada para te prejudicar, irmão, para melhorar para você. Ele disse, é para que te faça bem, para te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriu estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servirdes, e os adorares, protesto hoje contra vós outro, que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Amém, irmãos? Então preste atenção aí. Para você ter sucesso, precisa estar atento ao modo de vida que você leva. A posição que você se coloca diante da palavra de Deus. E depois que tem sucesso, irmão, quantas pessoas, irmão, eu mesmo eu saí de um local muito difícil, irmão, porque eu não sabia o que era Deus. Eu achava que eu era Deus. Eu falava que eu era Deus. Falava assim, não, se eu sei algo que tu não sabe, eu sou Deus para você. Que não tem nada a ver com o homem. Tem nada a ver. Deus é algo santo, sublime, único, separado, não existe outro. É o que criou os céus e a terra e todo o universo. Então eu vivia mais perdido do que os perdidos. Estava longe de Deus, muito distante.
E Deus me chamou, me despertou, e tenho andado nessa caminhada. Por isso que a gente precisa cada dia nos aproximar mais dele. Irmão, é muito importante você ter um bom relacionamento com Deus. Você conhece a voz de Deus? Você já ouviu a voz de Deus audível, ao som? Isso é possível, irmão. Deus fala, está escrito na palavra dele, ele diz que te fala com voz audível para que você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Você ande no caminho reto, ande na direção de Deus. Ele fala com voz audível para que você entenda. Ele fala também no seu interior, fala em sonho, fala em visão noturna, fala em visões noturnas, fala de várias maneiras com o homem, de várias maneiras. Então o homem precisa o quê? É se achegar para perto de Deus. Por que a maioria das pessoas não escuta a voz de Deus? Porque não conhece Deus. Se alguém falar com você e você não conhecer a pessoa, se não tiver um relacionamento, uma intimidade com ela, você não vai saber quem é. Tem pessoas que ligam para você, você já sabe quem é, só pela voz. Mas tem muitos que você não sabe, você não conhece. Então, quando você conhece Deus, quando você conhece, você ouve a voz de Deus. Então, precisa se aproximar mais, ter um relacionamento, ter intimidade, conhecer Deus. É necessário, irmão, nós precisamos conhecer Deus, para a gente poder se aproximar mais, saber o que Ele fala. Tem gente que lê a Bíblia, irmão, mas não pratica por quê? Não entende que é Deus que está falando com ela. Não entende que é Deus. Pensa, ele disse, Deus humilha as pessoas, irmão. Humilha. Deus humilha, Deus repreende, Deus bota no caminho certo. Para quê? Para o nosso bem. Mas às vezes as pessoas gostam mais daqueles que, irmão, se alguém pregar a palavra para você, a verdade pura e crua, o evangelho, ele é doído, irmão. Ele vai te causar impacto, ele vai te causar dor. Se não causar dor, tem alguma coisa errada, irmão. Tem alguma coisa errada. O evangelho é confronto. Então a gente precisa estar atento. Se você ouvir a palavra de Deus e ela não te confrontar, não te humilhar, não te levar ao pó, tem alguma coisa errada, irmão. Você precisa estar atento para se submeter a ela. Por que às vezes a gente ouve a palavra de Deus e a gente não sente nada? Por quê? Por causa da soberba. Nós somos soberbos. Aí, o soberbo você pode falar para ele o tanto que for. Ele não se submete. Para ele está tudo bem. Não sente nada, irmão. Ouve a palavra, você pode falar para ele e ele não está nem aí. É como o pessoal fala, entra daqui e sai dali, né? Não causa impacto. Se a palavra de Deus não causar impacto em nós, tem alguma coisa errada com a gente. Tem alguma coisa errada. A gente precisa ter temor da palavra de Deus. Precisa impactar todos os dias. Igual eu falava, Mateus, acho que Morgana, falando lá em casa, eu lendo o livro de Gênesis, agora, esses dias, antes do dia 1º, dia 31, estava lendo o livro de Gênesis, aí olhando lá, quando Jacó abençoa os filhos dele, que está ali próximo da sua morte, aí ele profetizou sobre Jesus. Eu já li o Gênesis não sei quantas vezes e ainda não tinha visto isso. A profecia de Jacó sobre Jesus. Ele disse que o reino de Judá seria até a chegada de Cristo. Ele já profetizou sobre Jesus, a chegada de Jesus e que vinha da linhagem de Judá. Então está escrito lá em Gênesis. Mas às vezes a gente lê a Bíblia
passa, a gente precisa, além de ler a Bíblia, precisa de orar, buscar o Senhor para que a gente possa ter a revelação da palavra, senão a gente acaba passando direto, não vê nada. Então a gente precisa cada dia estar aprofundando no conhecimento, na intimidade com o Senhor, para o nosso bem, irmão, é para nós, a Bíblia é escrita para nós, ela é para o nosso bem, para o nosso benefício. Deus quer para a gente crescer, prosperar. Ele disse: eu quero levar você para sucesso, terra que tem, você viu ele fala, como ele falou aqui, ó, eu vou lhe dar uma terra de riqueza. Disse lá, você vai cavar e vai achar o quê? Cobre, vai achar ouro, lá vai ter ouro, vai ter cobre, a terra que Deus tem para você. Amém, irmãos? Então ele disse, mas se a gente não escutar o que Deus diz, o que ele fica? Que posição que ele toma ao nosso respeito? De inimigo, irmão. Você já imaginou? Se a gente não atentar para a palavra de Deus, para o que ele está dizendo, para a orientação dele, ele, em vez de ser o nosso abençoador, ele passa a ser o nosso inimigo. Você já imaginou? Tendo o diabo como inimigo, já é uma luta tremenda, é ou não é? Já pensou, tendo Deus como inimigo, você vai recorrer para quem? É igual nós estamos vivendo aqui no Brasil, né? Nós estamos vivendo uma luta assim, né? Não tem para onde você recorrer. Nós temos visto aí um pessoal aí que foi pego de surpresa aí, né? Que não tem para onde recorrer. Não tem. Porque já está na esfera superior. É igual assim, você tem Deus como inimigo, você vai recorrer a quem? Não tem para onde ir. Então nós precisamos ser amigo de Deus. Deus tem que ser o nosso Senhor. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir o que Ele fala com a gente. Amém? Abra aí, Oséias capítulo 13. Oséias, capítulo de número 13, verso de número 5, nós vamos ler aí, do 5 ao 9. Acharam aí? Diz assim, olha, eu te conheci no deserto, foi assim que Deus me conheceu, irmão, no deserto, não sabia nada, não tinha nada, era no deserto, em terra muito seca, quando tinham pastos, eles se fartaram, e uma vez farto, ensoberbeceu-se-lhe o coração, por isso se esqueceram de mim. Isso é um perigo, irmão. Não, já conheço Deus, já sei, não preciso mais ir à igreja. Você vê que muitas pessoas, irmão, Deus fala, chama elas, traz elas, limpa elas, depois elas voltam de novo, esquece de Deus. Quantas pessoas não faz isso, irmão? Se afasta, se distancia. Só que a promessa para essas pessoas, meu irmão, é cruel. Diz assim, ó, se esqueceram, por isso se esqueceram de mim. Sou, pois, para eles como leão, como leopardo, espreito no caminho, como ursa roubada de seus filhos. Eu os atacarei e lhes romperei, e em envoltura do coração, e lhes romperei a envoltura do coração, e como leão, ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Amém, irmão? Você já parou para pensar numa situação dessa? Ele disse, eu sou, pois, para eles como leão. Você já parou para pensar sobre isso?
Então Deus diz, o leão é amigo da gente, não é? Você encontra com ele, ele abraça você, não é? Ele diz, eu sou como uma ursa. Irmão, se a pessoa se afastar de Deus, entra em ruínas, não adianta, não pode se afastar. Nós temos que sempre nos aproximar de Deus, só chegar a Ele, continuamente. Nós não podemos se alongar dEle, amém? Mesmo que as coisas melhorem para a gente, mesmo que a gente mude a nossa vida, esteja em situações melhores, mas é isso que tem que nos achegar mais para próximo de Deus. Quanto mais a nossa vida melhora, mais nós precisamos chegar para perto de Deus. Nós precisamos chegar. Nós não podemos deixar, irmãos, nós estamos vivendo um momento crucial. Por quê? Muitas pessoas hoje já não têm mais aquela reverência à casa de Deus. Quando a gente, aqui nós elegemos esse lugar aqui como casa de Deus, sim ou não? Mas não tem reverência com isso, irmão. Chega aqui de qualquer jeito, entra aqui parecendo que está entrando, não sei nem aonde. Não tem reverência, irmão, não tem... Fala, não, ali é a casa de Deus, ali é o altar, é lugar santo. Eu preciso estar santo para estar ali. Eu preciso ser santo, eu tenho que me separar. Eu não posso andar no pecado e andar em cima do altar, não posso. Porque a pessoa morre e não vê. Eva comeu o fruto e disse, aí eu comi e não morri. Tem muita gente assim, irmão, muita gente assim na igreja. Comendo o fruto proibido e se achando vivo. Só que ela se esqueceu que perdeu o quê? A intimidade, a comunhão com Deus. Tem comunhão com a igreja, mas não tem comunhão com Deus. Tem comunhão com os irmãos. Com os irmãos ele está tudo de boa. Mas com Deus não tem comunhão. Está distante, muito longe de Deus. Por quê? Porque não atenta para as suas atitudes, para aquilo que faz, a sua posição diante de Deus. Isso a gente tem visto muito na igreja, muito. As pessoas não têm temor de Deus. Desobediente aos pais, não tem respeito para com os mais velhos, mas chega na igreja, não tem nenhum temor de subir no altar. Entra na igreja, como se tivesse, se fosse na casa dele, às vezes ele até ficava mais comportado. Aqui, irmão, é porque a pessoa não tem noção de quem é Deus, irmão. Por isso que ela anda assim. Deus é santo, separado. Ele é fogo consumidor, irmão. Os filhos do sacerdote Eli morreram, irmão, porque não olharam para quem era Deus. Eles eram só filhos do sacerdote, irmão. Eles ainda não eram sacerdote, eles eram filhos do sacerdote. Mas não atentavam para isso. Morreram porque não atentaram. Na casa de Deus eles faziam o que queriam. Eles não respeitavam a casa de Deus. E Deus falou com Eli, falou, olha, você está deixando teus filhos fazer o que quer na casa de Deus, aí vai ser um prejuízo para eles. Todo Israel sofreu por causa disso, irmão. Todo Israel. A igreja inteira sofre com isso, irmão. Falta de atenção dos irmãos, de reverência a Deus na casa dele. Então, o que nós precisamos é estar atento, como nós estamos vivendo, irmão, como nós estamos entrando na casa de Deus, indo para a igreja, lendo a Bíblia, orando, como nós estamos. A gente precisa olhar para isso. Deus é santo, é poderoso, irmão, mas Ele quer o nosso bem, Ele quer o melhor para nós. Irmão, Deus fez a gente de que jeito? Como que Deus fez o homem? A sua imagem, a sua semelhança. E Ele quer que você viva de que jeito? Parecido com Ele.
que você impacta aonde você estiver. É isso que Ele quer que a gente seja aquelas pessoas que impactam a sociedade, que muda o ambiente que chega. Mas às vezes, irmão, quantas vezes eu já ouvi, né? Já vem o crente ali. O cara já está incomodado com a presença da pessoa. Não, irmão. Graças a Deus chegou um crente aqui. A pessoa tem que falar isso. Eu estava esperando você. Precisamos considerar como nós estamos vivendo, irmão. Como nós estamos considerando Deus. Com a nossa visão de Deus. Nós precisamos ter visão nítida de Deus, irmão. Saber quem é Deus. Conhecer Ele. Para nós podermos o quê? Desfrutar da grandeza de Deus, dos dons espirituais. Para que servem os dons espirituais, os dons do Espírito? Para que serve? Para a edificação de quem? Do reino do céu? Não, da igreja, irmão. É edificação nossa, é uma necessidade nossa, você ter os dons do Espírito. Necessidade nossa. Então nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar os dons de visão, de interpretação de língua, de línguas. Todo mundo aqui na igreja, esse dom, irmão, todos têm que ter. Todas as pessoas que são cristãos precisam ter o dom de línguas. Você pode olhar na igreja de Atos dos Apóstolos, que todos falavam em línguas. Deu até confusão na igreja. Paulo teve que orientar a igreja lá de Corintos, porque começou a virar bagunça, só queriam falar em línguas. Ele disse, não pode ser assim não, você tem que organizar. Paulo disse, eu falo mais do que todo mundo, mais do que vocês, mas precisa organizar. Ele disse, se eu vier conversar com vocês, eu falo na língua que vocês entendem. Por quê? Quando você fala em língua, você fala em mistério, você fala na língua de Deus, que só Deus entende, é você e Deus, é o teu Espírito e o Espírito Santo. Mas é uma necessidade que nós temos, de ter esse dom, de orar em línguas. É o único dom que você domina sobre ele, porque os outros dons, todos é Deus que domina sobre você. Mas o de línguas é você que fala, e fala quando você quer. Por isso que esse dom é importante, irmão. É um dom que você pode usar em qualquer lugar, aonde você estiver, todos os momentos da sua vida, não tem hora. Alguns dons só quando Deus vem e te usa. O de línguas não. Se ele te usa, você pode falar em línguas aonde você estiver. Que isso é para a edificação de quem? Sua. Para a sua edificação. Então isso precisa buscar. Precisa buscar. Mas se a pessoa não achar que serve para alguma coisa, ela vai buscar? Não. Não vai. O dom de línguas é muito importante, irmão, muito importante. É um dos dons mais importantes para você. Porque os outros dons é para quem? Para outras pessoas. É para você ajudar os outros. O dom de língua é para ajudar você. Para ajudar as outras pessoas, tem que ter alguém que interprete. Mas quando para você não, você diz, se não tem ninguém que interprete, fique falando baixinho com você mesmo. Isso vai ajudar. Amém, irmãos? Então nós precisamos crescer no entendimento, na compreensão da palavra de Deus, de poder crescer espiritualmente a cada dia. Amém? No conhecimento. Ele disse, se a gente esquecer, eu te conheci no deserto, você não sabia nada. Eu era assim, irmão, não sabia nada. Sabia nem que existia Espírito Santo, que tinha dom, essas coisas, não sabia. Via falar, mas não sabia o que era. Hoje já é diferente. Já é bem diferente. Então não posso me esquecer de Deus. Preciso cada dia me aproximar dele. Amém? Eu não posso esquecer, se eu me esquecer, se eu achar que está tudo, irmão, e tem acontecido com muita gente isso. A pessoa começa bem, irmão, depois deixa o quê? A soberba, o orgulho entrar no coração.
E aí se perde pelo caminho. Irmão, eu já fiquei uma vez para falar com um pastor, 2 horas esperando, de interesse dele. O problema era de interesse dele. Eu estava no meu horário de trabalho, fui lá só para poder resolver esse problema urgente. Fiquei 2 horas esperando. Você já imaginou? Santidade total. Às vezes acontece, irmão. Não, irmão. Nós precisamos aproximar de Deus para a gente ser mais humilde a cada dia. Para a gente poder diminuir. Deixar que Ele cresça. Por que Deus não se destaca só na nossa pessoa e em nós? Porque nós somos soberbos. Aí Deus some. Desaparece da nossa vida. Ele disse: eu vou ser para você como um leão, como uma ursa, quero te pegar. Quero te pegar, te derrubar, te massacrar, não é? Se o leão encontrar com a gente assim, ele quer fazer o que com a gente? Nós não podemos, não. Tem que ser amigo de Deus, parceiro. Deus precisa usar você, irmão, precisa. Ele quer, Ele está te procurando para isso. Ele procura você, não é você que está procurando Ele, não, é Ele que está te procurando. Ele quer te usar, Ele quer fazer você uma labareda de fogo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Guarda essa palavra no teu coração, irmão. Deixa Deus te usar. Se aproxima, busca ler a Bíblia, irmão. Lê a Bíblia, ora. Busca o dom de línguas, para você orar em línguas, dia inteiro. No trabalho está lá orando, andando na rua, caminhando para todo lado. Esse edifica você, é para edificar você. Você fala, é o teu espírito com Deus, você está falando na língua de Deus. Precisa buscar isso. Amém, irmãos? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Você trouxe uma oferta? Tem aí algo para apresentar no altar de Deus? Pega aí com alegria. Pega aí uma oferta, coloca aqui no altar em nome de Jesus. Traz aí com alegria, irmão. Sorriso no rosto. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor. Louvado seja Deus. Pai, nós precisamos, Pai, de recurso financeiro, ó Deus, para honrar os nossos compromissos, Pai, desta obra. Eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor já tem preparado, Deus. Então dá-nos entendimento e compreensão, que possa chegar até, ó Deus, ao caixa desta igreja, Pai, para honrar todos os compromissos, Pai. Levanta, Pai, dizimista, ofertante, Pai. Prospera, Pai, este povo. Prospera, Pai, esta igreja. Abre os céus. Derrama a bênção sem medida, Pai, para que nós tenhamos abastança, Deus. Repreende, Pai, o devorador, o cortador, o migrador, destruidor, em nome do Senhor Jesus, Pai, que esses espíritos, Pai, sejam amarrados, acorrentados e lançados no abismo. Satanás, tira as mãos da vida financeira desta igreja, tira a mão da vida financeira desse povo, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito do inferno seja amarrado, acorrentado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Prospera o teu povo, Pai, abre os céus, Deus, dá visão, ó Deus, dá um crescimento, Pai, financeiro a cada um, Senhor, para louvor e glória, abre portas, Deus, dá sabedoria, dá entendimento, dá visão financeira, Pai, em nome do Senhor Jesus, que eles possam, Pai, crescer na unção do Espírito, quanto financeiramente, Pai, derrama, Deus, este Espírito da prosperidade sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós precisamos do Senhor, da tua direção, Pai. Então, abra o nosso entendimento cada dia, Deus. Abra os nossos olhos espirituais, Pai. Possamos conhecer a tua voz, ouvir o Senhor nitidamente em todas as áreas da nossa vida, Pai. Que os anjos, meu Deus, possam estar, meu Pai,
ó Deus, trabalhando a favor desta obra, a favor desta igreja, a favor dessas almas, Pai. Porque os anjos que são ministradores a favor dos que hão de herdar a salvação, que eles possam estar, meu Pai, conduzindo cada um nos caminhos do Senhor, Pai. Que a Tua palavra, Pai, seja revelada ao coração de cada um desses irmãos, em nome do Senhor Jesus. Pai, conduz os seus passos, Deus. Leva-o, Deus, ao sucesso, à vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Tu és o Deus da glória, Tu és o Senhor, Tu és o grande Deus, Pai. Opera grandemente aqui neste lugar, Deus. Abre os céus para esta igreja, para este povo, Senhor. Prospera, Pai, todas as áreas da sua vida, Pai. Traga saúde, Pai. Traga alegria a este coração, Deus. Traga entendimento e compreensão de todas as coisas, Pai. Do momento em que estamos vivendo, Pai. Das coisas que estão acontecendo, meu Deus. Abra os olhos, Pai. Dá visão do céu, Pai. Que eles possam olhar para este mundo com os olhos do Senhor, Pai. Com os olhos de Jesus, Pai. Para poder, ó Deus, impactar essa sociedade, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, toma eles em Tuas mãos. Conduz os seus passos pela vereda da justiça, por amor do Teu nome, Pai. Que eles possam fazer coisas justas, Pai. Tomar decisões justas e acertadas, em nome do Senhor Jesus. Pai, ó Deus, cuida do coração, da mente deles, Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, ó Deus, não deixe perecer, não deixe viver na ilusão, na falsidade, mas a verdade, Pai. A Tua palavra é a verdade, Deus. Que eles possam viver na verdade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu abençoo, meu Deus, o Teu povo, a Tua igreja, para louvor e glória do nome santo do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A paz de Cristo que excede todo entendimento. Seja contigo agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Está encerrado, que a paz e a graça sejam com todos em nome de Cristo. Pode aplaudir o Senhor, bem forte. Amém. Glória a Deus.